Desde muito tempo, os Estados Unidos da América sempre foram uma potência mundial. Muitos enxergam os Estados Unidos como um país perfeito, e de fato ele tem diversas qualidades. Como os números mostram, há um desempenho acima da média em várias dimensões, como de bem-estar em relação a outros países, e a economia gira e tudo parece ir muito bem. Você tem noção de como 3 irmãos foram capazes de afundar os Estados Unidos numa tremenda crise? Fique até o final do vídeo para entender melhor essa história. E antes de seguirmos, já peço que deixe seu like e se inscreva, pois prometo que essa história irá te surpreender. Para entendermos a história, precisamos voltar no início do século XX, quando nasceu Arthur Sackler, Raymond Sackler, Mortimer Sackler, que mais tarde viria colocar os Estados Unidos numa crise quase sem fim. Os 3 irmãos eram filhos de um casal de estrangeiros judeus que viviam no Brooklyn, onde tinha uma pequena mercearia. Embora a família não tivesse tantos recursos financeiros, Arthur Sackler conseguiu se matricular no curso de medicina em 1933 na Universidade de New York, onde se formou médico anos depois. Tempos mais tarde, seus 2 irmãos ingressaram na faculdade de medicina. E acredite, os 3 escolheram o mesmo ramo, a psiquiatria. Embora tivesse um bom início de carreira, foi através da psiquiatria que se tornaram famosos. Arthur sempre foi uma pessoa muito conectada e disposta a aprender novas funções. Foi então que no seu tempo de universitário ele aceitou o trabalho como redator na agência de publicidade William Douglas McAdams, pioneiro na publicidade farmacêutica. A princípio, esse seria só um trabalho para ajudar a custear na faculdade, porém Arthur foi muito bem como redator. Em 1947, ele veio a comprar essa agência, o que faria uma revolução no universo publicitário. Foi então, no papel da agência, era informado os pacientes dos benefícios trazidos pelos remédios. Porém, a sagacidade de Arthur Sackler falou mais alto. Ele entendeu que precisava de um bom depoimento médico para dar início ao seu plano. Sackler contratou médicos renomados que não despertariam a desconfiança do público consumidor. Também desenvolveu estudos na sua própria clínica que eram passados à frente como estudos acadêmicos. Um passo mais avançado ainda foi a criação de um jornal chamado Medical Tribune, com edições que alcançaram milhões e milhões de médicos em cerca de 20 países. O objetivo era simples e foi alcançado. Sackler tinha como uma meta escrever matérias no seu jornal sobre os medicamentos da sua clínica. O que havia de errado nisso? Muita coisa, como você já pode perceber. Mas o pior de tudo é que isso era uma farsa. Tudo não passava de uma grande farsa. As matérias eram produzidas de acordo com os interesses de Sackler. As pessoas atingidas pelo jornal não sabiam da verdade sobre os medicamentos de sua clínica. Foi então que Sackler, embora já tivesse tido ideias fora da curva, só na década de 60 que ele se tornaria um homem muito rico, graças às suas companhias, feitas pelo jornal Medical Tribune. Foram promovidos 2 remédios, Librium e Valium, 2 calmantes que fariam muitos dependentes ao longo dos séculos. Tempos depois, Sackler comprou um laboratório pequeno. Ele convidou seus outros 2 irmãos, falamos no início do vídeo, para formar uma sociedade. A transação, que até então parecia algo normal, se tornaria um verdadeiro pesadelo para a população norte-americana. Antes de continuarmos o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e já lança a hashtag Família Sackler. No ano de 1952, Arthur, junto com seus irmãos, comprou o laboratório Purdue Pharma, um pequeno laboratório que produzia laxantes e ceras para limpar os ouvidos. Após um acordo, cada um dos irmãos ficaria com um terço dos negócios, porém, devido aos seus outros compromissos, Arthur não conduziria esse novo desafio. Ele deixou com seus 2 irmãos, Raymond e Mortimer. A primeira mudança foi na sede. A empresa ela tinha sede em Nova York e foi transferida para os Yonkers. E o produto cargo-chefe continuou sendo laxante, porém na década de 70, que as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Raymond e Mortimer começaram a focar em medicamento para as dores crônicas, e no ano de 1984, a Purdue lançou um medicamento revolucionário, MS-Contin, medicamento destinado a pacientes em estado terminal de suas vidas. Contin era um medicamento à base de morfina, com o objetivo de liberar morfina vagarosamente ao longo de 12 horas.
fazendo que eles não se tornassem dependentes do medicamento. O tratamento foi um case de sucesso e trouxe 400 milhões de dólares anuais para o faturamento da empresa. No momento que a empresa não parava de crescer, aconteceu algo inesperado. Arthur veio a falecer. Em 3 anos depois do lançamento do MS Contin, os filhos de Arthur venderam a sua parte na empresa para os seus tios e cada vez mais Raymond passou a tomar a frente dos negócios. Mas, para inquietação de Raymond, um diretor da empresa enviou uma carta fazendo um alerta. Na carta foi dito que, em breve, acabaria a patente do MS Contin. Isso significaria que a empresa iria ver pela frente diversos concorrentes do seu produto. Tendo em vista esse sério problema, a Purdue enfrentaria, foi dado o início dos estudos para desenvolver um novo medicamento. Foi lançado OxyContin em 1996. OxyContin tinha a mesma ideia de uma liberação lenta, uma substância oxicodona, que é altamente viciante. Então, com um problema a menos, Richard Sackler, filho de Raymond, precisava bolar um plano mirabolante para fazer a distribuição do medicamento. Porém, essa não era uma missão muito complicada, porque ele usou as mesmas artimanhas do seu tio Arthur Sackler, usou a mídia ao seu favor, montou um verdadeiro arsenal de representantes que estavam a favor da empresa. Richard montou uma equipe com mais de 1.000 representantes e espalhou por todos os Estados Unidos, fazendo com que convencesse hospitais a aderirem ao novo medicamento. E ao contrário da MS Contin, a OxyContin serviria para dores menos agudas. O que isso significa? Atingir um público ainda cada vez maior. Com a segunda etapa do plano concluída, 4 anos após o lançamento do medicamento, ele foi um verdadeiro sucesso e trouxe $1 bilhão para os cofres da empresa, chegando a um ponto extremo de colocar a família do Sackler entre as 20 famílias mais ricas dos Estados Unidos. Com a alta popularização do medicamento, alguns consumidores decidiram usar OxyContin como uma droga ilícita, esmagando e injetando. Com isso, as autoridades foram atrás da Purdue Pharma e ela alegou que não havia a menor responsabilidade sobre o uso inadequado da medicação. O que aconteceu que, com o aumento das mortes, o governo verificou que muitas das exigências para ser aprovado o medicamento não foram aplicadas ao OxyContin. Embora faltassem provas concretas que a Purdue havia usado de meios ilegais para vender seus medicamentos, um ano depois de muitas investigações, um funcionário do alto escalão do FDA, que é um controle semelhante à Anvisa aqui no Brasil, ele pediu demissão para ganhar 3 vezes mais na Purdue Pharma. E para uma surpresa ainda maior, a empresa foi além de todos os artifícios usados para vender o medicamento. Um banco de dados externos encontrados, a empresa tinha total consciência de que seu medicamento não atuava por 12 horas. E esse era um dos grandes diferenciais da droga. E por meio dele, ele convenceu os representantes a orientar os médicos dos benefícios da medicação. No meio de todo esse tumulto, no ano de 2007, a Purdue tomou uma multa milionária na casa de $600 milhões. Vendo os Sackler que teriam problemas no futuro, eles resolveram transferir os seus bens para as contas pessoais, os bens da empresa para suas contas pessoais. Claro, a empresa tomou diversos processos dos clientes. E na hora de pagar a indenização, para surpresa de todos, a empresa estava com seu caixa vazio. No ano de 2022, a empresa declarou falência e recentemente aceitou um acordo que vai pagar $6 bilhões às vítimas do seu medicamento. Então, é isso. Como que os Sackler causaram o caos nos Estados Unidos da América? Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.